Boa noite. Como nós já estamos alguns minutos no horário do culto, eu só vou dar um esclarecimento sobre o serviço de cântico. Para que é o serviço de cântico? Você começar 15 minutos antes do culto, para que o povo chegue na igreja e não fique conversando aquilo que não deve conversar. Mas chegou o horário do culto, não precisa ter o serviço de cântico. Então a gente entra direto no culto. Então nós vamos pedir para o Gabriel pôr a música lá de inicial. Nós vamos estudar sobre a sua igreja, nada melhor do que cantar sobre a sua igreja, né? E vamos levantar e vamos cantar o hino inicial. Tua igreja, ó Senhor, aquecendo nossa vida pro divino santo amor. Sobre todos glórias de Jesus, bênçãos da verdade que nos mostram tua luz. Ai, contempla tua igreja, presente tua graça invulnerável, divina redenção. Sempre triunfante, no filho contra o mal.
Boa noite. Eu quero convidar aqueles que puderem para que nós nos ajoelhemos para falarmos com o nosso Deus. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa de oração. Obrigada porque em meio a tantas coisas que poderíamos estar fazendo, estamos aqui para adorar o teu nome. E não estamos aqui por nossa própria vontade, mas porque o Espírito Santo nos imbuiu a estarmos. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui hoje, para ouvirmos a tua palavra, para te adorarmos e para buscarmos conforto para o nosso coração. O Senhor sabe como nos encontramos, sabe aqueles que estão angustiados, preocupados, aqueles que estão felizes também com o que o Senhor tem nos dado. A cada um o Senhor tem uma bênção. E nós queremos, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos, a fim de que o Senhor nos preencha com teu Santo Espírito e possamos sair daqui realmente abençoados. Que a nossa mente se desocupe de tudo que é secular e que possamos pensar apenas em Ti, te buscar em espírito e em verdade, a fim de que o Senhor se manifeste e seja verdadeiramente adorado. Perdão, Senhor, muitas vezes pelas nossas falhas, por palavras ditas sem pensar, e dá-nos a alegria de aqui refletirmos um pouco a teu respeito e sairmos esta semana com as vitórias nas mãos, certas de que entregamos nossa vida aos teus pés e, mais ainda, de que poderemos ser testemunhas tuas aonde formos. Esteja com a mensagem que vamos ouvir também, é o que te rogamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, hoje nós estamos num dia um pouquinho transtornado. Eu acredito que alguma coisa aconteceu. Nós tínhamos uma mensagem musical. Tá bom. Enquanto a pessoa deve estar chegando por aí, a Cláudia vai entregar uma lembrancinha para as pessoas que as visitam, né? Nós já temos a nossa lembrança mais do que tudo. Então, por favor. Então, nós estamos aqui um número reduzido, mas nós temos algumas visitas que eu gostaria de dizer mais uma vez que elas sejam bem-vindas e de oferecer uma pequena lembrancinha, né? Na verdade, essa lembrancinha é para que vocês possam, em casa, ler, porque tem um livro, né? Um livro muito especial. Este livro chama-se O Grande Conflito. É um livro que vai nos ajudar a entender o conflito e a grande controvérsia em que nós vivemos neste mundo, que não é física, que não é política, que não é social, mas é espiritual. E coisas espirituais a gente tem que combater com as armas espirituais. Então, eu queria entregar isso aqui para as pessoas que não costumam frequentar a nossa igreja, mas estão aqui nos visitando. Vocês podem ficar em pé? Deixa eu ver. Vocês possam ler este livro, né? E que ele possa também ajudar vocês na aumentar cada vez mais a sua fé e a confiança em Deus. A vozinha, ela senão vai cansar. Agora vai ter que ler, hein? É um sinal. E agora nós vamos ouvir a mensagem musical por vocês. A mensagem musical não deve ser sempre uma pessoa. Pode ser conjunto, pode ser quarteto. E hoje nós temos um conjunto aqui, ó. Nós vamos ficar em pé. Gabriel, por favor, a infinita graça, por favor. E vamos cantar a mensagem musical pela congregação, apresentado pela congregação. Todos vocês vão estar apresentando a mensagem musical hoje.
Presta atenção na letra desse hino. Que coisa linda. Que mensagem. Conforme a tua infinita graça, perdoa minha transgressão, anseio teu amor, pra minha alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, você conhece a minha misericórdia, em tua meu coração leva-te contigo, pega o imploro, Deus te corrigir, conforme a tua infinita graça, misericórdia, assim eu buscarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, você misericórdia, em tua Amém? Que mensagem, né? Que letra de hino, né? Na realidade, é uma oração essa letra, né? Pode sentar. O clima nosso em São Paulo hoje está de festa, todo mundo está sabendo. Quando eu vinha vindo, eu fiquei preso em duas esquinas. Parou o carro e ficou lá, eu fui para outra, foi pior. Aí tinha uns 50 motoqueiros na outra esquina, fazer o quê? Eu não vou passar por cima, não vou voar, esperar. Eu acredito que o pregador também está passando essa dificuldade, deve estar amarrado no trânsito. Mas como nós vamos estudar um assunto que é muito conhecido, eu vou dar apenas a introdução até que ele chegue, né? Eu espero que ele chegue, deve chegar, sim. Ele é muito responsável, uma pessoa muito positiva, mas nós vamos comentar, dar uma introdução. O que é que nós vamos estudar hoje? É a 12ª mensagem do livro Nisto Cremo. Qual é o assunto que fala lá? A igreja. A igreja. O que é a igreja? Fazendo algumas perguntas. O que é a igreja? O que a gente imagina? Quando vê a igreja, imagina o quê? Um prédio, né? Com paredes grandes, diferente dos outros prédios. Não é isso que a gente vê? Não é isso? Realmente. Só que não é só isso. A igreja é nós aqui reunidos. Aí somos a igreja. Nós reunidos. Quando começou essa igreja? Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 3, e o verso 15. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esta igreja. Nós sabemos que Deus criou este mundo
tudo perfeito. Não havia pecado, não havia nada, harmonia. Deus conversava com Adão e Eva face a face, igual nós estamos conversando aqui. E a Bíblia fala que todos os dias ele vinha pela virada do dia, da tarde, né? Conversar com o casal. A gente não sabe quanto tempo eles viveram conversando com Deus face a face antes de cair em pecado. A Bíblia não fala, não revela, não há uma revelação, que também não é tanto importante para nós saber. Deus revelou aquilo que é importante para nós saber. Mas sabemos que foi muito tempo que eles viveram. Foi muito tempo. A impressão que dá é que Deus criou, em seguida eles pecaram. Não é a impressão que dá, não é essa? E não é. Como Deus iria fazer isso e não deixar o homem provar da felicidade antes do pecar? Para ele ver a diferença. Aí eu não sabia da diferença. Porque ele foi criado, logo em seguida pecou, só conheceu a vida pecaminosa. Não. Ele viveu muito tempo. Não sabemos quanto, mas foi muito tempo. Antes de pecar, provaram a inocência, o lar da inocência, para depois que eles caíram em pecado, para eles verem a diferença. E aqui nós temos o começo da igreja. Mas não tem nome de igreja aqui, mas vamos ver. O verso 15. Diz aí, depois que o homem pecou, aí Deus agora fala com eles. Ó. E a mulher disse... Está difícil para mim aqui, porque o ventilador vira a página. Não, deixa eu ver se... Porém, inimizade entre a mulher e entre a mulher e o teu descendente. E o seu... Dê para mim, que eu não consigo, porque Na minha Bíblia diz assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Obrigado. Então, veja bem, por inimizade entre tu e a mulher. O que essa mulher está falando aqui? Quem arrisca? Que mulher é essa que está falando aqui? Hã? A igreja, exatamente, a igreja. Aqui, porém, inimizade entre tu e a mulher, quer dizer, entre você e a igreja. Ou seja, a igreja vem lá do jardim do Éden. Não surgiu por acaso aí, não. As coisas de Deus é tudo planejado, tudo organizado, tudo com decência e ordem. E aqui eu quero abrir só um parênteses e falar de 3 coisas que veio lá do Éden. 3 coisas. Quem sabe? O casamento é uma. O que mais? O sábado, exatamente. E a igreja. As 3 coisas veio lá do Éden. O casamento, certo? O sábado e a igreja. E essa igreja, como diz, porém inimizade, inimizade o que quer dizer? A princípio, quando eu li essas palavras, eu falei, mas Deus vai pôr inimizade na gente. Esta inimizade que ele pôs foi vamos dizer, uma centelhinha de vida para brigar contra a morte. Pelo Espírito Santo. Pôs uma centelhinha de vida no coração. Desculpa, seu nome é? Mônica, no coração da Mônica, para lutar contra o inimigo. No coração da Elaine, no coração da Cláudia, do Manuel e de todos vocês. Essa luta que nós temos hoje é esta cimentinha que vem lutando contra o pecado, contra a cilada, contra a morte. Né? Ou seja, salvação. E isso vem vindo por toda a história da humanidade, essa inimizade, essa briga.
não deixa de ser uma briga, né? Não é uma briga de soco e tal. Hã? Conflito, né? Exatamente. Conflito é mais que uma briga, né? A briga é uma briguinha, acabou. O conflito vai longe, longe. E esta igreja, alguns anos depois, ela foi, como é que fala? Foi ilustrada, não. Como é que eu falo, Tonalia? Representada. Obrigado, cara. Por isso que é bom ter professor, né? Que já põe a palavra na hora. Representada. Por quê? 1.600 anos depois, a Arca de Noé. A Arca de Noé representando esta igreja. E era salvo quem? Foi salvo quem? Sim, mas por que eles foram salvos? Entraram na igreja. Entraram na igreja. Se eles não entrassem na igreja, não seria salvo. Eles foram salvos. Sorte que a obediência, obedeceram, ao entrar é a obediência. Nós sabemos, é lógico, que não foi só a família de Noé que foi salvo ali. Muitas pessoas trabalharam na construção da igreja, da arca, que vamos chamar de igreja hoje, só que morreram antes do final. Mas no final só sobrou a família de Noé. Mas eu digo uma coisa, com toda certeza. Se todo aquele povo, eu não sei quanto, não há uma estatística de quantos tinha a população na época, né? Não tem, mas devia ser muitos, né? Se todos eles obedecessem, entrassem na arca, estava todo salvo. Mas não cabia isso, para Deus nada é impossível. Se todos eles entrassem na arca, todos eles estariam salvos. Bom, depois de algum tempo, a igreja foi representada de outra maneira por uma nação. Como é que chamava essa nação? Israel, exatamente. Foi representada por uma nação. Porque tinha quantas nações na Terra? Muitas, né? Muitas. Mas aquela ali representava a igreja, a nação do povo de Israel. Aí, quando você entrava para dentro daquele povo, você tinha que fazer como é que fala? Alguma coisa. Tinha que fazer um sinal para dizer, aceitei. E esse sinal era o quê? Circuncisão. A circuncisão. Todas as pessoas que aceitassem, queriam entrar na igreja, ele tinha que fazer esse sinal, a circuncisão, ou seja, dizendo, eu aceito, a partir de hoje eu sou do povo de Deus. Seria entrar na arca. E hoje, para nós entrar na igreja, nós temos que fazer alguma coisa. Tem ou não tem, Cláudio? O quê? Batismo. O batismo é a porta da igreja. Aí, quando para você entrar na igreja, você passa por um batismo. De outras palavras, você está dizendo, ó, eu aceitei a mensagem a partir de hoje, eu faço parte dessa igreja. E uma coisa, antes de eu entregar a palavra para o pregador, eu quero fazer uma frase aqui muito importante. Por quê? A igreja, a gente dá a impressão que a igreja é uma coisa simples, e não é. É importante tanto quanto a qualquer outra mensagem da Bíblia. Se a família de Noé não entrasse na arca, não se salvaria. E hoje, não vou dizer que só vai salvar os que estão na igreja, mas se você conhece a igreja, se você conhece a Bíblia, você sabe que a igreja existe e você não entra, é meio complicado, viu? Eu não posso julgar ninguém, Deus não me colocou para isso, mas toma cuidado, porque é a igreja é a arca da salvação hoje.
E você pode estar vendo o trem andando. Se você não entrar no trem, você vai viajar? É complicado. Bom, eu quero chamar aqui o Isaac. Ele deve ter alguns problemas que eu também já tive, né? Com essas festas aí. Ele é o pregador dessa. Eu só dei só a introdução, viu? Eu falei sobre a igreja. A palavra é sua a partir de agora. Olá, meus irmãos. Para quem não conhece, ele é um dos anciãos da igreja dos Sete Lagos, do nosso distrito, e está estudando teologia, né? Logo, logo, futuro, é um futuro pastor. Tudo bem com vocês? Eu vou subir aqui para colocar a Bíblia, certo? Com licença. Eu estava ajudando os irmãos a carregar umas cadeiras ali, porque eles vão fazer um evento fora da igreja, né? Durante a semana toda. E aí precisava de ajuda, eu fui ajudar e acabei me atrasando um pouco. Aí quando eu fui ligar a moto não pegava. Eu falei, agora complicou. Mas nós vamos mesmo assim, com a graça de Deus. Irmãos, como o irmão Manuel falou, esse é um tema importante, por quê? Porque a nossa igreja, como aqui está sendo pregado todos os domingos, a nossa igreja ela é dividida entre, nós temos 6 doutrinas, e dentro dessas doutrinas nós temos 28 crenças. E cada uma dessas crenças tem uma fundamentação teológica, uma fundamentação bíblica. E nós trabalhamos com cada uma delas, apresentamos, pregamos, todos os sermões que são pregados aqui na igreja, na quarta, no domingo, no sábado, nós temos como base essas 28 crenças que estão dentro da nossa Bíblia. E nós vamos hoje estudar um pouco sobre a crença, a 12ª crença, que é a crença da igreja. A igreja de Deus, a igreja dos santos dos últimos dias, como diz Hebreus, capítulo 12, certo? Eu gostaria de convidá-los para que você possa ir com muito amor abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. É um texto bem especial, em Mateus, capítulo 16. Nós vamos entender um pouco sobre a igreja. 16 e o verso 18, certo? E eu gostaria de convidá-los para que nós possamos elevar mais uma prece ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, neste momento a Tua palavra está aberta, nós invocamos e adoramos o Teu santo nome. Adoramos também, Senhor, em espírito e em verdade. Pedimos para que o Senhor habite em nossos corações, para que o Senhor nos capacite com sabedoria ao abrirmos a Tua palavra. Que cada dia mais possamos dedicar e entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o verso 17 diz: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? E o verso 18 diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Uma referência direta a Jesus e à igreja. Mas, irmãos, nós temos aqui uma diferenciação muito grande. Porque algumas pessoas dizem, olha, tá vendo? Pedro, ele dá continuidade ao apostolado e Pedro é a referência para o que nós temos hoje como líder máximo da igreja, certo? Muitas pessoas usam esse texto. Mas quando nós vamos olhar os fundamentos bíblicos, a forma teológica de se escrever, lá tem Pedro, Petra, Petras e Pedra. São 2 nomes diferentes. Um nome para Jesus, como a pedra angular,
a pedra fundamental, a base da igreja é Jesus. Certo? Jesus estava querendo dizer aqui, com esse texto, que Pedro, assim como os demais discípulos, estavam sendo chamados para fazer parte de um ministério que estava sendo iniciado com Jesus. Por que esse ministério estava sendo iniciado com Jesus? Nós percebemos isso claramente quando nós vamos para Números capítulo 20. Lá em Números capítulo 20, Jesus, o Pai, Deus, quando fala com Moisés, ele diz: olha, Moisés, vai lá e falai à rocha. Certo? O povo estava com sede, estava precisando de água. E você sabe que quando uma pessoa está com sede, quando há necessidade de água, é muito ruim, né? Eu lembro que eu fiz uma caminhada de 80 quilômetros. Fiz a trilha do Índio, daqui de Palheiros até lá em Itanhaém. E quando você chega em uma parte do percurso que não tem água, você fica aflito. Imagine agora no deserto, com um calor muito alto, muito forte. Deus fala para Moisés, o povo começa a pressionar Moisés, e Deus fala: Moisés, vai lá e falai à rocha, para que a rocha dê água ao povo. Irmãos, aquela rocha era uma referência direta a Jesus. Sabe por que era uma referência direta a Jesus? Porque Jesus simboliza a pedra angular da igreja, a pedra principal. Lá em Horebe, alguns dias atrás, quando eles estavam caminhando ainda no deserto, o povo sentiu sede, precisou de água, e Deus mandou Moisés ferir a rocha. E Moisés já havia ferido a rocha antes. E quando Moisés feriu a rocha lá em Horebe, a água esbanjou da rocha. Saiu muita água, emanou uma quantidade enorme de água da rocha. Jesus, ele só precisava ser ferido uma vez para o perdão dos nossos pecados. Moisés, ele não tinha necessidade de ferir a rocha uma segunda vez, como ele fez lá em Números, porque ele já havia ferido a rocha antes. Aquela rocha, a rocha que acompanhava o povo de Deus, ela sempre simbolizou Jesus, o firme fundamento da igreja. Nós temos uma base bíblica para isso. Sabe qual é a base bíblica que nós temos? Nós vamos para Efésios, capítulo 2, dos versos 20 ao 22. Vamos ler esse texto, para nós vermos que nós temos uma base bíblica. Efésios, capítulo 2, dos versos 20 ao 22. Um detalhe interessante também que nós podemos ver para a igreja, certo? Num termo grego, ali a palavra é eclésia. Eclésia significava uma comunidade, né? Ek, fora, né? E eclésia, chamar. Então, chamar para fora, um povo chamado por Deus para proclamar a sua mensagem para todo mundo, certo? E no termo hebraico, esse texto, essa palavra é chamada de carral. Carral significa um ajuntamento de pessoas, ou seja, Deus tira o seu povo do Egito, conduz esse povo pelo deserto e forma a sua igreja, a igreja de Deus. Um povo chamado por Deus para proclamar uma mensagem às outras pessoas, para fora. E quando Deus chama esse povo, que é chamado lá no nome hebraico, a palavra hebraica, é carral. Ou seja, chamado para um ajuntamento, para que assim eles pudessem proclamar as virtudes maravilhosas de Deus para todas as nações. Nós, quando recebemos o chamado para fazermos parte de uma comunidade, de uma igreja que tem como fundamento Jesus, que tem Jesus como fundamento, nós não podemos ficar com essa palavra somente para nós. Nós precisamos comunicar ela a outras pessoas também. Outras pessoas precisam conhecer sobre Jesus. Outras pessoas precisam aprender sobre Jesus. E aqui em Efésios capítulo 2, dos versos 20 ao 22, nós temos mais uma comprovação de que Jesus é o fundamento principal da nossa igreja. Efésios capítulo 2, do 20 ao 22. Diz assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém? Apontando para Jesus como a base da igreja. Irmãos, toda igreja que a base não é Jesus, nós temos que ter muito cuidado. Algumas pessoas dizem, olha, na minha igreja tem um líder máximo, tem uma pessoa que é a autoridade máxima na igreja. Na nossa igreja não funciona assim.
As decisões que são tomadas aqui não é decisão tomada por uma pessoa, mas sim por um ajuntamento de pessoas, por uma comunidade de pessoas. E qual a nossa base para isso? Nós temos uma base muito sólida em Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15, as pessoas foram chamadas e elas começaram a pregar o evangelho para outras pessoas, para pessoas que não conheciam ainda o evangelho. E dentre essas pessoas estava Paulo. Paulo aparece em Atos 15 com um relatório e apresenta para a igreja. E a igreja se reúne como congregação, como unidade, como pessoas firmadas no corpo, na cabeça, que é Cristo, formando um corpo, e elas tomavam as decisões, certo? E a decisão que era tomada pela comunidade geral da igreja, uma decisão tomada pela igreja, era passada para toda a comunidade. Toda a comunidade. Então nós entendemos que igreja tem esse aspecto, um aspecto onde as pessoas se reúnem, onde é formada uma comissão e onde as pessoas tomam uma decisão. Não uma só pessoa como líder geral, porque Jesus ele não escolheu isso. Primeiro nós entendemos isso por quê? Porque Jesus chama 12 pessoas para fazerem parte do seu grupo íntimo. Depois ele espalha esse número para 70 pessoas e essas pessoas saem com o intuito de pregar o evangelho. O que Jesus está fazendo é uma fase de transmissão, uma fase de transição. Ele está tirando, mostrando para as pessoas que eles viveram em uma comunidade durante o período ali no deserto, se reuniram, formaram uma igreja, formaram um povo, formaram líderes para conduzirem o povo de Deus. E depois Jesus vem e começa a dar continuidade a esse processo, mostrando para eles que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que as pessoas tinham vivido lá no antigo Israel. Jesus é o cumprimento de tudo isso. E o texto continua dizendo aqui em Efésios, capítulo 2, e o verso 21 diz assim: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. É o Senhor que é o nosso fundamento. É o Senhor Jesus que é a nossa base. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos chamados por Deus para fazermos parte desse povo que obedece os mandamentos de Deus, que cumpre os requisitos de Deus, para fazermos parte de um grupo que um dia irá morar com Deus eternamente no céu. Esse é o nosso propósito. O fato de virmos para a igreja, de pregarmos o evangelho, de falarmos de Jesus para as pessoas, é com o objetivo de nos reunirmos um dia na eternidade com o Senhor. O Senhor espera isso de nós. Ele espera isso. Ele espera que nós estejamos juntos, reunidos no corpo, e Ele sendo a cabeça, o guia, o nosso guia. Então nós entendemos que Jesus é o nosso guia. Outro detalhe muito interessante que nós vemos aqui, esse não precisa você abrir porque é um texto um pouco mais longo, são as maneiras de se congregar. Naquele tempo, lá no período de Jesus, havia maneiras diferentes de se congregar. Uma das maneiras que as pessoas se congregavam, está lá em Romanos capítulo 16. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar, mas não tem essa necessidade. Romanos capítulo 16 é um texto interessante, porque lá em Romanos 16, nós entendemos que as pessoas se reuniam nas casas. E eles diziam, olha, saudai a irmã Trifona, a irmã Trifosa, saudai a irmã Maria, a igreja na sua casa. As pessoas se reuniam nas casas e aquelas casas, elas formavam pequenos grupos e aqueles pequenos grupos eram igrejas. Mas Paulo diz, olha, aqui é uma igreja. E aí se a gente vai para Colossenses capítulo 4 e 5, Paulo fala também de uma igreja que estava reunida ali, que os irmãos se reuniam, certo? Na casa da irmã Trifena e Trifosa. Olha o nome das irmãs. Nome bonito, né? Dá até para colocar o nome das filhas aí, se vocês quiserem. E Paulo, ele fala, olha, a igreja está reunida na casa dos irmãos, ali, em Romanos capítulo 16. Ele diz, essa igreja, ela tem uma representatividade local, certo? Uma representatividade local, mas tem também uma representatividade mundial, certo? A igreja, ela tem essa representatividade. E aí, muitas vezes, nós nos perguntamos, Senhor, e qual o melhor modelo de adoração?
E Jesus, ele conversando com uma mulher que tinha muitas necessidades espirituais, necessidade de conforto e de perdão dos seus pecados, chamada de mulher samaritana, que está em João capítulo 4. Ela tinha necessidade de se encontrar com Jesus, e Jesus foi ao encontro dela para lhe conceder o perdão. E ela disse: Senhor, onde e como nós iremos adorar? E o Senhor responde para ela: olha, vai chegar um dia que vocês vão precisar me adorar em espírito e em verdade. Me adorar com sinceridade, me adorar com inteireza de coração. É isso que Jesus espera de nós no aspecto da adoração. E existe um local ideal para se adorar? Sim, esse local ideal está em Hebreus, capítulo 10. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 10, falando sobre a questão do local ideal para se adorar. Hebreus, capítulo 10 e o versículo 25 fala sobre isso. Todos encontraram, hein? Hebreus, capítulo 10 e o verso 25. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. A volta de Jesus está muito próxima. E a recomendação que Jesus nos dá, através de Paulo, é que nós não deixemos de nos congregar. É que nós não deixemos jamais de nos congregarmos. A igreja de Deus, o povo de Deus, precisa estar reunidos, precisa estar unido. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, tem um texto bem interessante que diz: olha, quando duas pessoas estão reunidas, quando elas estão andando em um caminho, se uma cai, a outra pega na mão e ajuda a levantar. Agora, se é só uma pessoa, ela tem mais dificuldade para se levantar. Aí ele diz: olha, um cordão com 2 voltas tem mais dificuldade para se quebrar do que um cordão com apenas uma volta. Isso tem um significado muito profundo para nós. Por que tem um significado profundo para nós, como igreja? Porque quando nós vemos alguém com necessidade, com dificuldade, precisando do nosso apoio, e nós vamos lá na casa dessa pessoa, oramos, intercedemos por essa pessoa, nós estamos cumprindo o que diz Tiago, capítulo 5, que como igreja nós precisamos estar unidos com o propósito de orar uns pelos outros. Imagine que você recebeu um convite para vir à igreja, e você, ao entrar na recepção ou ao sair da igreja, alguém te cumprimenta e diz: olha, eu estou orando por você, eu estou intercedendo pela sua vida. Não é um privilégio ouvir isso? É muito bom. Quando nós sabemos que tem pessoas sinceras orando e intercedendo por nós. E a recomendação de Paulo é essa aqui em Hebreus. Ele diz assim: olha, vocês não devem deixar de interceder uns pelos outros. Vocês não devem deixar de vir à igreja. A igreja é um local de adoração. E hoje, irmãos, nós temos 2 conceitos de igreja. Nós temos a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é o templo onde nós estamos. As pessoas que aqui estão, elas compõem a igreja visível de Deus. O chamado de Deus para cumprir o evangelho, pregar esse evangelho. Mas nós temos também a igreja invisível. Pessoas que ainda conhecem a palavra de Deus, mas não tiveram oportunidade, ou estão conhecendo, mas ainda não tiveram oportunidade de fazer parte desse grupo, do grupo da igreja visível. A igreja invisível, tem países que as pessoas elas são proibidas de congregar, elas são proibidas de estudar a Bíblia, elas são proibidas de andar na rua com a Bíblia e de falar de Jesus para outras pessoas. Elas não têm essa oportunidade que nós temos aqui de abrir a igreja. Mas dentro do coração delas, elas são sinceras e elas proclamam o evangelho de Jesus em todas as oportunidades que elas têm. Essa é a igreja invisível de Deus. E Jesus fala que nos últimos dias, no último período da história, toda essa igreja, tanto a igreja visível quanto a igreja invisível, irão se reunir para juntos irem morar com o Senhor na eternidade, morar com o céu.
com o Senhor no céu. E eu tenho certeza que este é o seu propósito e este também é o meu propósito. Morar com o Senhor um dia, sermos libertos do pecado, sermos transformados por Deus. Irmãos, o objetivo de Deus, ao formar uma igreja, é que nós não nos conformemos com as coisas erradas que nós vemos. O objetivo de Deus também é que nós possamos interceder uns pelos outros, como família celestial, como membros de um corpo, como igreja de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 12, tem um texto também muito interessante que fala sobre isso. Diz assim, Hebreus 12 e o verso 14. Hebreus 12 e o verso 14. O livro de Hebreus, ele nos dá uma base muito interessante para esse conceito de igreja que nós temos. E olha a recomendação que ele dá. Segui a paz, Hebreus 12 e o verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E diz mais, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A recomendação de Deus é essa. Nós não podemos nos afastar dos caminhos dele. Nós não podemos maltratar uns aos outros. E nós precisamos cuidar diligentemente uns dos outros. Essa é uma das recomendações de Deus para nós. Um homem chamado Nicodemos, ele se aproxima de Jesus e o livro de João, se você for ler o Evangelho de João, os 4 primeiros capítulos, existem coisas que nós não entendemos. Estão fora da nossa compreensão. E esse homem conversando com Jesus, ele já conhecia a palavra de Deus, tinha contato com a palavra de Deus, mas faltava algo nele. E ele diz, conversando com o Senhor, ele vai à noite procurar o Senhor, porque ele não tinha coragem de ser visto próximo de Jesus durante o dia. E ele vai à noite, procura Jesus à noite. E ele conversando com Jesus, em João capítulo 3, Jesus diz para ele, olha, ele pergunta para Jesus sobre o novo nascimento, Jesus explica para ele sobre o novo nascimento. E ele diz para Jesus, como pode um homem velho como eu nascer outra vez? Jesus então diz uma das palavras mais lindas para aquele homem. Jesus olha para aquele homem, olha com amor, olha com carinho. E ele diz, olha, se você não nascer da água e do Espírito, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Jesus diz para ele assim, olha, se você não fizer parte da nossa comunidade, se você não aceitar o chamado de Deus para a sua vida, você não pode fazer parte do reino de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é justa, ela é eficaz, ela é como uma espada de 2 gumes. E ela nos chama para uma decisão. A palavra de Deus nos chama para uma decisão. E a decisão mais sábia que uma pessoa pode tomar é a decisão de viver com Cristo, de morar com Cristo, e a decisão de estar com Cristo agora, para que possa estar com Ele um dia na eternidade. Se nós estamos com Cristo agora, se nós vivemos em Cristo agora, nós estamos nos preparando para viver com Cristo na eternidade. Irmãos, isso não tem preço. Não tem preço. É inigualável. Imagine você viver em um local de paz eterna, em um local onde você nunca mais terá problemas, nunca mais terá lutas, nunca mais terá tristezas. Imagine você viver em um local onde você vai dormir e não vai se preocupar mais com seus filhos. Onde eles estão, o que estão fazendo. Por que não chegaram ainda? Nós não vamos ter mais essa preocupação. A igreja de Deus vai ter segurança e paz. Vai viver em paz. Vai viver eternamente. Nós temos essa promessa em Isaías capítulo 66. Nós temos essa promessa também em Apocalipse capítulo 22. Deus, Ele inicia a sua igreja em Gênesis capítulo 1 com a criação.
Gênesis capítulo 1, Deus inicia a sua igreja. Ele cria o ser humano. Ele estabelece ali regras, princípios para o ser humano. Mas, infelizmente, o ser humano escolhe outro caminho. Ele escolhe tomar decisões diferentes. Mas, em João capítulo 1, quando João Batista ele estava ali às margens do Rio Jordão, Jesus vem se aproximando e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, quando nós vamos continuar no texto, o texto diz: esse Cordeiro de Deus, ele está morto desde o princípio, desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus tomou a decisão de morrer por mim e por você, para que ele pudesse estabelecer a sua igreja eternamente com ele, desde a fundação do mundo. Foi uma decisão tomada por Jesus, uma decisão que teve custo, uma decisão que foi cara para ele. Imagine ele deixar tudo no céu, deixar o seu trono, deixar a sua glória, deixar as suas riquezas. E quando nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 9, lá diz assim que Jesus ele se fez pobre por nós. Ele se fez pobre. Ele andou aqui na terra, passou necessidades, enfrentou problemas, passou dificuldades, porque ele queria estabelecer uma igreja que acreditasse nele, não pelos bens materiais, mas pela obediência na sua palavra. Para que a igreja, como diz Romanos capítulo 15, o verso 13, pode abrir na sua Bíblia aí, Romanos capítulo 15, o verso 13. Olha o chamado que Deus fez para nós. Olha qual o propósito de Deus estabelecer a sua igreja na terra. Romanos 15, o verso 13. Deus estabelece a sua igreja com um propósito. Romanos 15, o verso 13. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que estejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Irmãos, olha a promessa de Deus para nós. Ele diz assim: olha, eu estabeleci minha igreja na terra, para que a minha igreja seja rica do poder de Deus, para que a minha igreja seja rica do Espírito Santo, para que o concerto que eu fiz com eles na cruz, esse concerto ele permaneça eternamente. É um concerto eterno, é uma aliança de sangue eterno com Deus. Eu fui procurado por um rapaz, eu gostaria de terminar com essa experiência. Eu já até falei aqui que a gente está fazendo um trabalho com um grupo que agora aumentou, são mais de 80 pessoas. Tem problemas com drogas, com álcool, pessoas viciadas que estão ouvindo a palavra de Deus e algumas já se decidiram a estar com Cristo. E dentre esse grupo, teve um rapaz que ele saiu da casa e eu fui visitar ele na casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, ele começou a falar para mim sobre a vontade de aprender mais sobre Deus. Ele disse para mim: olha, mas eu não tenho força. Não tenho forças para ir à igreja. Eu me sinto uma pessoa diferente. Eu não me sinto inclusa nesse grupo, no grupo de cristãos. Porque eu passei muito tempo nessa prática. Eu não vejo mais solução para a minha vida. A única solução que eu vejo para a minha vida é me entregar totalmente e voltar para o mundo que eu estava. Porque as pessoas, quando me veem na rua, elas me rejeitam. Elas não me dão oportunidade de trabalho. E nós abrimos a Bíblia e nós caminhamos por vários textos da Bíblia. E um dos textos que eu lembro que eu li com ele é um texto bem interessante que está em Lucas, capítulo 1 e o verso 37. Lucas conversando com um homem, o anjo conversando com um homem chamado Zacarias, o anjo Gabriel. O homem dizia: Senhor, não tenho mais condições de ser pai, para mim não tem mais essa possibilidade. E o anjo diz: olha, para Deus, lá em Lucas capítulo 1 e o verso 37 diz: para Deus não existe impossíveis, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deus pode todas as coisas. Eu falei para ele. E a gente convidou ele para ir para a igreja.
E depois de uns dias, eu voltei a conversar com uma irmã da igreja que também estava o acompanhando. Ela disse que após essa visita, nós orarmos com ele, estudar a palavra de Deus, mostrar que dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, existe esperança para todas as pessoas que buscarem, para todas as pessoas que aceitarem fazer parte da comunidade de Deus, da igreja de Deus. Esse rapaz arrumou emprego, ele está trabalhando, tem buscado se estruturar na sua vida, e cada dia ele tem estudado a palavra de Deus. Irmãos, Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Deus quer continuar estabelecendo a sua igreja, mas Ele quer também aumentar o número de pessoas que fazem parte dessa comunidade. E essa comunidade, ela recebeu a autoridade de Jesus. Depois que Jesus morre na cruz, no capítulo 27 de Mateus, no capítulo 28, verso 18, Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada. No céu e na terra, toda a autoridade foi dada a Jesus. E ele diz: eu vos concedo autoridade também, para que vocês possam ir a todo mundo, estabelecendo a minha igreja, a igreja verdadeira, que guarda os meus mandamentos e que obedece os meus princípios, para que assim essa igreja possa proclamar o evangelho a todo mundo. Olha que chamado que Deus tem para cada um de nós. Olha que bênção. É propósito de Deus nos conceder essa vitória, nos conceder essa graça. É propósito de Deus. E Jeremias, agora encerrando com Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12, do verso 1 ao 5. Jeremias, ele chega para Deus e diz assim: Senhor, não dá para mim não. A situação aqui está muito difícil. Eu sou perseguido, sou humilhado, as pessoas me maltratam. Eu não quero mais fazer parte desse povo, Senhor. Eu estou cansado disso. Deus fala: Jeremias, Jeremias, se acalma. Jeremias, eu estou contigo. Jeremias, se você está cansado agora com os que correm a pé, como você vai competir com aqueles que vão a cavalo? E Deus ali dá um consolo para Jeremias. Ele fortalece a Jeremias. Ele diz assim: olha, se você está cansado, você precisa se fortalecer em mim. Há esperança em mim, Jeremias. Eu sou o verdadeiro pastor. E essa promessa que Deus fez para Jeremias é a mesma promessa que Deus faz para nós hoje. A promessa de que Deus será o nosso guia, de que Deus estará conosco, de que Deus irá nos conduzir, de que Deus, a igreja que Ele começou lá no antigo Israel, que Jesus faz a fase de transmissão, estabelecendo a sua próxima igreja, com os mesmos princípios de adoração e obediência ao Deus verdadeiro, estabelecida por Jesus. Jesus é o cabeça dessa igreja. Jesus é o guia dessa igreja. E Jesus, ele nos chama para fazer parte desse ministério. Ele diz assim: eu estou chamando vocês para fazerem parte desse ministério, para que vocês façam parte da igreja verdadeira, da igreja que obedece e cumpre os princípios de Deus. Que ao ouvir essa música agora, você possa refletir na letra dela. Para que nós, como igreja, como grupo lá no hebraico, como dizia Carral, uma congregação reunida, ou até mesmo no grego, eclésia, vem para fora, sai para fora, vai proclamar o evangelho. Que nós possamos refletir sobre isso e que nós possamos colocar em nosso coração como desejo servir e obedecer os princípios de Deus e fazer parte desse grupo que caminha uma Canaã celestial. Amém? Boa noite, igreja. A outra.
Ouvi pela fé o passo de um Deus que perto está. Vem chegando o dia em que toda língua confessará que só Cristo é verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, o meu novo lar. Cada dia que passa me sinto mais perto deste lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei os queridos que tanto amei, jamais morte ali haverá no meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido para existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crer no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. E o céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os gemidos enfim a cantar numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. E o céu será para sempre meu lar. E o céu será para sempre meu lar. Amém. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, a tua palavra diz em 1 Samuel 7,12, que tomou Samuel uma pedra e colocou entre Mispa e Sem, e a chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, até aqui nós somos fortalecidos por ti. Nós queremos continuar com essa decisão, Senhor, com a decisão de te servir, de fazer parte de um povo que foi escolhido para proclamar a tua mensagem a outras pessoas. Senhor, nós queremos fazer parte da tua igreja, da igreja que obedece os teus mandamentos, da igreja que caminha contigo rumo a Canaã celestial. Nós somos, Senhor, um povo que tem um propósito, o propósito de obedecer a tua palavra, o propósito, Senhor, de andar em novidade de vida, um propósito, Senhor, que não dê valor para as coisas mundanas, mas para as coisas espirituais, Senhor. Nós queremos fazer parte de um povo, Senhor, de um povo que foi fiel no passado e de um povo que precisa ser fiel agora no presente para colher resultados no futuro. Senhor, conduza cada uma das pessoas que vieram aqui, Senhor, que elas possam ser preenchidas com o teu Espírito Santo, que ao entrarmos em contato com a tua palavra, Senhor, nós possamos ver através da tua palavra os verdadeiros princípios de uma igreja verdadeira. Senhor Deus, por favor, coloque o Espírito Santo em nossos corações, para que nós sejamos purificados por Ele, e para que assim, Senhor, nós possamos nos tornar unidos em amor, unidos em propósito, Senhor, e unidos, Senhor, em espírito também. Capacita-nos para que nós possamos fazer parte do Teu ministério e caminhar contigo eternamente, Senhor. Nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor dê conforto aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma feliz semana a todos e estaremos aguardando vocês no próximo domingo também, dando continuidade a essa série do Nisto Cremos. No próximo domingo estaremos estudando o remanescente e sua missão. E que você possa também convidar seus amigos para estarem conosco. Deus abençoe. Entregamos, ó Senhor, nossa vida em tuas mãos.